Oi, meu nome é Anne, tenho 31 anos e trabalho como consultora financeira numa empresa de investimentos em Seattle. Não sou de ficar me exibindo. Odeio jogar dinheiro fora e nunca, nunca mesmo, gasto mais do que posso. Lá no trabalho, o pessoal brinca que eu vivo dentro de uma planilha, mas eu nem ligo. Eu sei que cada dinheirinho que eu guardo hoje é a minha liberdade amanhã. Sou a caçula. Tenho uma irmã mais velha, a Vanessa, 4 anos mais velha do que eu. Se a minha infância foi como folhas em branco escondidas numa gaveta, a dela parecia uma revista em quadrinhos bem colorida no meio da sala, cheia de brilho, de atenção, de elogios. Vanessa sempre foi o centro das atenções. Cabelos loiros, sorriso lindo, e uma voz que chamava atenção até no meio da conversa. Meus pais nunca disseram, mas o favoritismo era claro. Tipo um casaco brilhante que cobria todas as decisões da casa. Primeira bicicleta? Pra Vanessa. Viagem pra fora? Pra Vanessa. A formatura dela parecia até festa de casamento. A minha? Um jantar simples com o importante é que você passou. E tudo bem. Vanessa se casou cedo, 1 ano depois da faculdade. O marido dela, Nathan, é engenheiro civil. Eles têm 2 filhos, Eli, de 8 anos, e Brandon, de 5. A família deles mora num apartamento pequeno, com 2 quartos, bem no centro da cidade. É barulho de carro para todo lado e reclamação do aluguel subindo todo mês nos almoços de família. Ela vive dizendo que tá cansada, que os filhos não têm espaço, que Seattle tá engolindo a vida deles. Eu não fico comparando, mas às vezes a diferença é gritante. Enquanto eles lutam com as contas, eu levo uma vida simples, mas tranquila. Moro num apartamento pequeno no subúrbio. É da família da Jenny, minha melhor amiga da faculdade. Eles me alugam pela metade do preço porque confiam em mim, e eu nunca dei motivo para desconfiança. Trabalho de casa desde a pandemia. Gosto da paz de sentar no meu cantinho, com minha estante cheia de livros de finanças, meu chá quente do lado, e a janela mostrando as árvores mudando com as estações. Não preciso de muito. Meu sonho é ter uma casinha com um jardinzinho, plantar ervas, ouvir os passarinhos de manhã e talvez fazer um bolo no fim de semana. Passei quase 7 anos economizando para isso. Nada de comer fora mais de 3 vezes no mês. Só compro o que tá na lista. Nunca entrei em dívida de cartão. Se o carro velho ainda anda, tá ótimo. Recusei viagens chiques para fazer trilha nas montanhas olímpicas. Tem gente que me chama de minimalista radical, mas eu não chamo isso de ser radical. Eu chamo de liberdade de escolha. Nunca culpei meus pais por tratarem a Vanessa como favorita, mas aprendi bem cedo que se eu não planejasse minha vida, ninguém ia fazer isso por mim. E é por isso que quando meu sonho de ter uma casa começou a parecer possível, eu não fazia ideia da confusão que vinha pela frente. Na semana passada, depois de revisar os saldos das minhas 3 contas, poupança, fundo para compra de imóvel e fundo de emergência, eu percebi, eu estava pronta. Não 100% segura do tipo, melhor esperar mais 1 ano, mas pronta o suficiente. Eu tinha o valor da entrada, as taxas e dinheiro para cobrir a hipoteca por alguns anos, e sem mudar meu estilo de vida. Naquele domingo fui jantar na casa dos meus pais, como sempre. Churrasco com pão de alho e papo sobre o preço da gasolina, escola das crianças ou algum problema novo que a Vanessa teve com a máquina de lavar. Eu não estava planejando contar nada naquele dia. Ia só esperar assinar tudo e depois compartilhar. Mas aí, enquanto eu olhava umas casas no celular esperando a sobremesa, apareceu uma imagem, uma casinha de madeira, varanda grande, jardim ensolarado. E eu sorri sem perceber. Que foi esse sorriso aí? Vanessa perguntou, colocando o suco dela na mesa. Olhei pra cima, hesitei um pouquinho, e resolvi contar. Tô procurando casa. Quero comprar no mês que vem. Silêncio. Como se eu tivesse dito que ia morar numa caverna no Alasca. Minha mãe colocou o garfo na mesa com um barulho bem marcado. Comprar uma casa? Sozinha? Sim. Eu venho planejando isso há anos. Quero um lugar calmo, com natureza, mas que ainda fique perto da cidade. Longe do trânsito, sabe? Meu pai levantou a sobrancelha. Vanessa me olhou como se eu tivesse dito que ia comprar uma nave espacial. Anne, minha mãe começou com aquela voz de preocupação disfarçada de ordem, você não pode pensar só em você assim. Comprar casa é coisa séria. Você devia ter falado com a gente antes. Respirei fundo. Mantive a calma. Mãe, eu tô economizando há 7 anos. É meu dinheiro. Não pedi nada pra ninguém. Não tenho dívidas. Vanessa se meteu, já com a voz meio mais alta. Não tô dizendo que você não pode comprar, só acho que tem que pensar no futuro. Uma casa precisa ter espaço para outras pessoas também. Não dá para viver sozinha para sempre. E essas outras pessoas seriam, quem exatamente?
Perguntei, meio rindo. Ninguém respondeu. Mas os olhares que minha mãe e Vanessa trocaram me deixaram com a pulga atrás da orelha. Na noite seguinte, enquanto eu organizava os documentos para pedir o financiamento, recebi uma mensagem da minha mãe. Falei com a dona Karen lá da igreja. Tem uma casa linda em Cedar Ridge. 4 quartos, 3 banheiros, quintal enorme para as crianças. Vou te mandar o link. Logo em seguida, várias mensagens da Vanessa. Você tem que ver essa. O supermercado é ótimo, a escola também. Tem até um escritório em casa. Se você comprar essa, a gente vai poder visitar mais. Abri o link. Sala de estar gigante. Cozinha estilo hotel, com 2 geladeiras. Suspirei. Respondi. Obrigada, mas tô procurando algo menor. Mais tranquilo. Vanessa respondeu só com uma palavra. Por quê? Não respondi. 3 dias depois, no meu horário de almoço, minha mãe me ligou animada. Querida, vi uma casa na Maple Street. Os donos estão indo embora, baixaram o preço. Tem suíte com varanda e 2 quartos pequenos, perfeitos para as crianças. Fechei os olhos, respirei fundo, e respondi o mais gentil que consegui. Mãe, eu não preciso de tanto espaço. Eu não tenho filhos. E não tô planejando ter ninguém morando comigo. E um dia você vai querer, querida. E mesmo que não queira, a Vanessa e as crianças poderiam ir aí nos finais de semana. Elas precisam de espaço. Aquele apartamento tá apertado demais para eles. Foi aí que tudo fez sentido. As dicas, os olhares, os anúncios de casas grandes. Não era coincidência. Eles não queriam só que eu comprasse uma casa. Eles queriam que eu comprasse uma casa para eles também. E eu sabia, se eu ficasse quieta, se eu aceitasse para não causar briga, eu ia acabar abrindo mão da coisa mais preciosa que conquistei na vida adulta. Uma vida que era verdadeiramente minha. Assinei o contrato da casa dos meus sonhos numa manhã ensolarada de abril. Uma casinha de madeira 2 quartos, entre os pinheiros ao norte de Everett. Uns 45 minutos de Seattle. Quintal espaçoso, uma estufinha, hortas levantadas já prontas. Quando pisei na varanda e recebi as chaves do antigo dono, quase chorei. Mas não de emoção boba, foi porque pela primeira vez eu estava escolhendo a minha vida. Sem interferência. Sem ninguém dirigindo por mim. Eu guardei segredo a semana inteira. Queria contar no jantar de sábado lá na casa dos meus pais, como uma surpresa boa, sabe? Eu imaginei meu pai sorrindo todo orgulhoso, minha mãe me abraçando emocionada. Mas quando eu finalmente disse as palavras, comprei uma casa, a sala ficou em silêncio. Vanessa colocou o copo na mesa com força, meio travada, e me encarou. Você comprou? Tipo, já assinou tudo? Eu balancei a cabeça, sorrindo de leve. Sim, semana passada. Vou me mudar no fim do mês. Minha mãe se endireitou na cadeira, colocou a mão no peito, como se eu tivesse dito algo horrível. E como você teve coragem de tomar essa decisão sozinha? Você sabe que a gente estava procurando uma casa, pra você. Eu franzi a testa. Um calafrio subiu pelas minhas costas. A gente. Como assim? Quem exatamente tá procurando essa casa? Vanessa olhou pra cima com o rosto sem expressão. Eu e o Nathan. A casa que a mãe escolheu fica perto da melhor escola da região. A Ellie e o Brandon iam ter um quarto só deles. Você não precisa de tanto espaço. Ia ser perfeito. Eu ri, mas sem som, sabe? Aquela risada de nervoso. Espera aí. Vocês estão falando da casa como se eu tivesse comprando ela pra vocês se mudarem junto. Meu pai colocou o garfo na mesa devagar. A voz dele saiu baixa, mas firme. Anne, você é a única da família que tá com a vida financeira estável agora. Ajudar uns aos outros é o que a família faz. Olhei pra minha mãe. E você, mãe? Você também acha isso? Ela não disse nada, mas o olhar dela dizia tudo. Você mora sozinha, trabalha de casa, ganha bem. A Vanessa tá apertada naquele apartamento minúsculo. As crianças não têm espaço. Se você realmente se importa com a sua irmã, então eu tenho que desistir do meu sonho para bancar a vida dos outros? Minha voz saiu falhada. Ninguém respondeu. Nathan, que ficou calado o jantar inteiro, deu um suspiro meio tímido. Eu posso cuidar da parte da reforma, Anne. Se for aquela casa de 4 quartos, eu deixo ela perfeita. E nem cobro nada. Virei para Vanessa. Sabe do que mais? Eu achei que você, pelo menos, ia me perguntar. Não ia presumir. Não ia planejar tudo pelas minhas costas. Ela deu de ombros. Você é minha irmã. Você dá conta. Eu tô presa. Você tem uma estabilidade que eu nunca tive. Empurrei minha cadeira para trás e me levantei. Nenhum de vocês nunca perguntou o que eu queria. E agora que finalmente conquistei algo que levei uma década para construir, vocês me olham como se eu fosse egoísta por não entregar isso para a família.
Você tá traindo a gente, Anne, minha mãe soltou, com aquela voz gelada que corta como faca. A Bárbara, lá da Maple Street, topou baixar o preço. Casa grande, bairro seguro. Todo mundo já estava planejando tudo há semanas. Só estavam esperando o seu sim. Fiquei parada por um tempo, olhando para a mesa. Tinha culpa no rosto de um, expectativa no outro, e decepção no olhar de todo mundo. Mas ninguém perguntou. Anne, você tá feliz? O que você queria? Falei devagar. Eu não comprei uma casa para dar espaço para outra pessoa. Eu comprei porque eu queria uma casa para mim. Uma vida que eu escolhi. E vocês erraram feio achando que podiam só chegar e tomar isso como se fosse de vocês, sem nem perguntar. Peguei minha bolsa e fui para a porta. Atrás de mim, a Vanessa soltou. Você tá destruindo essa família por causa de uma casa. Minha mão parou na maçaneta. Respirei fundo. Não é sobre uma casa. É sobre finalmente ter idade e coragem suficiente para saber quem tá vivendo a minha vida, e quem não devia mais estar. Abri a porta e saí. Nem olhei para trás. O ar lá fora estava fresco, mas eu me sentia quente por dentro, como fazia tempo que não sentia. Pela primeira vez eu não estava pedindo permissão para ser quem eu sou. Voltei pro meu apartamento antigo, meio zonza, como se tivesse acabado de sair de uma batalha. A porta fechou atrás de mim com um barulho seco, cortando o som da discussão, mas os olhares acusadores e o peso do silêncio ainda estavam grudados em mim. Joguei a bolsa no chão e nem liguei a luz. Fiquei ali parada na penumbra com o peito oco, como se tudo tivesse desmoronado sem aviso. Menos de 30 minutos depois, meu celular começou a vibrar. Primeiro minha mãe. 3 chamadas seguidas. Depois uma mensagem enorme. Você precisa voltar à razão. Família, família. Isso não é um jogo. Não deixe o orgulho estragar tudo. Logo em seguida meu pai. Me liga agora. Coloquei o celular na mesa. Não respondi. A tela continuava acendendo. Como se dissesse, você quebrou o nosso normal. Mas, que normal era esse? Eu sendo o plano B da vida dos outros? Liguei a luz. Aquele brilho amarelo encheu o apartamento pequeno e arrumado, onde eu vivi mais de 6 anos. Um lugar simples que consegui graças à generosidade dos pais do meu melhor amigo. Antes eu via aquele AP como um abrigo. Agora parecia uma sala de espera pro próximo capítulo. O celular não parava. Dessa vez era da Vanessa. Você é mesmo tão sem coração? Meus filhos não têm culpa. Eu achei que você entendia. Mas pelo jeito, você só pensa em você. Me encostei na cadeira, sentindo uma raiva silenciosa crescendo. Me chamaram de egoísta. Disseram que comprar uma casinha com meu esforço e disciplina foi uma traição. Mas alguém em todos esses anos já perguntou o que eu queria? Alguém já se importou com o que eu abri mão? Com 11 anos a Vanessa foi para a aula de jazz. Eu, para a aula particular de matemática. Você é boa nisso, Anne. Não fica para trás. Aos 17, ela ganhou um Jeep novo. Eu ganhei o Civic velho do meu pai e um tapinha nas costas. Ainda tá funcionando, não reclama. Aos 20, ela estudou fora, tudo pago pelos nossos pais. Eu trabalhava 30 horas por semana só para pagar a faculdade comunitária. E agora que eu finalmente conquistei algo, eles acham que podem tomar para ajudar quem sempre foi o favorito. O celular acendeu de novo. Agora, tia Cíntia. Anne, fiquei sabendo. Sua mãe tá com o coração partido. Não destrói sua família por um momento de rebeldia. Depois, tia Ellen. Sua mãe sempre dizia que você era mais teimosa. Mas ser teimosa demais só leva à solidão. Me deu um aperto no peito. Mas quer saber? A solidão não é nem metade tão ruim quanto viver cercada de gente que acha que tem o direito de controlar sua vida. Desliguei o celular. Pela primeira vez em anos. Eu precisava de uma noite de paz. Sem mensagens. Sem culpa disfarçada de preocupação. Sem ninguém me fazendo duvidar do que eu sentia. No dia seguinte, acordei cedo. Fiz meu café. Fiquei olhando a luz do sol entrar pela janela. Minha decisão estava clara. Ia me mudar para minha nova casa em 2 semanas. Não ia passar o endereço para ninguém. Só pro meu advogado, a empresa de mudanças, e os 3 amigos que nunca me julgaram. Só me ouviram. Só me apoiaram. Agendei tudo pela internet. Paguei o depósito. Programei lembretes diários, empacotar um item por vez. Um livro. Um pequeno sonho esquecido. Um pedacinho da vida que finalmente seria só minha. Naquela noite recebi um e-mail anônimo. Assunto: família não deve ser deixada de lado por causa de dinheiro. Suspirei fundo. Apaguei o e-mail. E fui dormir em paz. Eu nem precisei ler para saber quem tinha mandado aquele e-mail. Abri o laptop, digitei bem direto. Não é sobre dinheiro.
É sobre não deixar espaço na minha vida para quem não sabe respeitar limites. Apertei enviar, fechei o computador, e naquela noite dormi melhor do que em um ano inteiro. Me mudei numa segunda-feira fria. O caminhão chegou certinho no horário, do jeitinho que diziam nas avaliações. Escolhi mudar numa segunda de propósito. Todo mundo da família estaria ocupado, trabalhando, cuidando das crianças. Ninguém teria tempo para aparecer mesmo que quisessem. Já tinha trocado meu número. Apaguei minhas redes sociais. Redirecionei todo o correio pro novo endereço. Ainda sentia aquela necessidade de silêncio total. Não era medo de me acharem. Eu só não queria mais nenhum deles no meu espaço. A casa nova ficava na rua Train, em Monroe, mais ou menos 1 hora de Seattle. E foi o primeiro lugar onde entrei e senti um alívio tão grande, tão verdadeiro, que respirei fundo e deixei sair tudo. Ninguém perguntou se eu ia levar alguém. Ninguém olhou para a sala e comentou se dava para fazer reunião de família. Só o som do vento entre as árvores, a luz do sol batendo no chão de madeira, e o cheiro quente de pinho no ar. Na primeira semana, desempacotei tudo, limpei e organizei cada cantinho do meu jeito. Pintei meu escritório de verde oliva. Ninguém me disse para não gastar dinheiro com treliça de tomate no quintal. E pela primeira vez, comprei um conjunto de jardim só para tomar meu chá da manhã, sem ter que dar explicação para ninguém. Uns dias depois, entrei para um clube de jardinagem. O primeiro encontro foi na casa da Grace, uma mulher doce, uns 50 e poucos anos, com um jardim de lavanda e um sorriso gentil. Ninguém quis saber da minha vida antiga. Só perguntavam o que eu estava plantando, se eu já tinha podado rosas, se eu queria trocar sementes. Foi assim que conheci o Liam também. Ele tem mais ou menos minha idade, trabalha como paisagista. Veio aqui arrumar o sistema de irrigação e podar uns galhos que estavam bloqueando o sol para as minhas ervas. A gente não falou quase nada sobre família. E isso só foi um alívio. A conversa era sobre luz do sol, tipo de solo, como espantar coelhos. E sem perceber, eu fui me abrindo de novo. Sem pressa. Sem pressão. O trabalho também estava indo super bem. Trabalho remoto, longe de mensagens cheias de estresse ou comentários passivo-agressivos. Tava conseguindo focar, ser criativa. Apresentei um projeto para um cliente grande e aprovaram em 1 semana. Nunca tinha acontecido antes. Minha gerente, Karen, me ligou para me parabenizar. Disse que eu ia receber um aumento e ainda me pediu para ajudar a treinar os novos. Pela primeira vez eu estava sendo reconhecida não só por ser boa, mas por ser eu. Todo sábado, eu ia de bicicleta até a feira da cidade. Escolhia legumes fresquinhos, conversava com os feirantes. Um dia, ajudei uma menininha a escolher o tipo certo de cebola da listinha de compras dela. Depois, a mãe dela me convidou pro clube do livro da biblioteca. Eu disse sim, por que não? Ali, ninguém sabia que eu já tinha sido chamada de traidora por não deixar minha irmã morar comigo. Para eles, eu era só a Anne, a mulher do manjericão verdinho e com gosto bom para livros. Às vezes eu ainda via, sem querer, uma foto da Vanessa ou da minha mãe nas redes sociais de alguém. Aquelas legendas indiretas tipo, família egoísta, feliz mesmo em um quarto apertado. Mas eu aprendi a só passar reto. No máximo fazia uma careta, porque eu tinha parado de precisar da validação deles. Eu não sei o que o futuro reserva, mas uma coisa eu sei. Eu não sou mais aquela menina que aceitava o silêncio. Não tô mais seguindo o papel que minha família escolheu para mim. Dessa vez eu escolhi a mim. E foi isso que me salvou. Numa tarde de outono, eu estava sentada perto da janela separando sementes para a primavera, quando a campainha tocou. Pensei que fosse o Liam ou a Grace. Mas quando olhei pelo olho mágico, congelei. Era a Vanessa. O cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos. Atrás dela, Eli e Brandon. Magrinhos, diferentes da última vez. Os três estavam em silêncio. Abri a porta. Não falei nada. O ar frio entrou junto com a respiração pesada da Vanessa. Eu não sabia se ainda podia bater. Ela falou com uma voz calma, sem culpa, só exausta. Eu não convidei eles para entrar, mas também não mandei embora. A gente ficou ali em silêncio por alguns segundos. Então a Eli falou bem baixinho. A tia, a mamãe disse que se a gente se comportasse, podia ver seu jardim de flores. Me abaixei, toquei de leve a cabecinha dela e respondi. Eu acabei de plantar crisântemos brancos. Você gosta? Ela fez que sim com a cabeça. E assim, eles entraram. Não como convidados queridos, mas como pessoas que perderam esse direito. E de algum jeito, ganharam mais uma chance. Vanessa não pediu desculpa de cara. A gente tomou o chá em silêncio, observando as crianças andando pelo jardim, com aquele jeitinho cuidadoso, como se o lugar fosse frágil demais para tocar.
Depois de um tempo, ela finalmente falou. A voz dela mal passava do som do vento. Eu achei que você sempre seria aquela que aguenta tudo. Igual a mamãe ensinou. Mas você é mais forte do que todos nós. Olhei para ela. Não como a filha preferida da nossa mãe, mas como uma mulher tentando finalmente entender os próprios limites. Eu não sou forte. Só tô cansada de ser tratada como uma obrigação. Vanessa assentiu. Os olhos estavam vermelhos. Eu errei em achar que só por sermos da mesma família eu podia entrar na sua vida sem nem bater. Eu não disse que perdoava. Também não joguei na cara. Tudo que precisava ser falado já tinha ficado para trás. Mas isso não queria dizer que eu ia esquecer. 3 semanas depois, levei Eli e Brandon para a feira de livros da cidade. As crianças corriam animadas escolhendo livros. E ali vi o Liam, liderando uma atividade de pintura para as crianças, debaixo de um bordo enorme. Brandon correu pedindo tinta. Eli se sentou como se aquele lugar sempre tivesse sido dela. Liam olhou para mim, sorriu daquele jeito caloroso, com um olhar que dizia eu entendo. Esses dois parecem já ter encontrado o cantinho deles por aqui, hein? Eu sorri e balancei a cabeça. Parece que sim. Ele não fez mais perguntas. Ninguém fazia. Ninguém ali se importava com meu passado, só com o jeito que eu estava vivendo hoje. Foi aí que percebi que aquele espaço não era só uma casa. Cada vasinho de manjericão, cada canteiro de cenoura, cada livro na estante. Era parte de uma vida que eu mesma construí. Não para os outros. Para mim. E para as pessoas que eu escolhi deixar entrar. Família, eu entendi, não é só quem tem o mesmo sangue. É quem respeita seus limites. É quem bate antes de entrar no seu coração. Quem não trata sua gentileza como uma dívida eterna. Grace me convidou para o festival de inverno. O clube do livro da biblioteca me indicou para sediar o próximo encontro. E o Liam, ele falava pouco, mas às vezes deixava uma cestinha de laranjas na minha porta com um bilhete. Colhidas hoje de manhã. Se aquece com um suco fresco. Eu sorria toda vez que via aquele bilhetinho. E por dentro, sentia que estava inteira. Uma noite, enquanto terminava um plano financeiro para um cliente, meu celular acendeu com uma mensagem da Vanessa. Tô procurando um novo emprego. Não quero nada de você. Só queria te dizer que tô tentando sozinha agora. Obrigada por não ter batido a porta. Não respondi na hora. Fiquei olhando pro jardim iluminado pela luz da lua. A paz não parecia mais um luxo. Era consequência da escolha. E eu tinha escolhido bem. Família pode vir do sangue. Mas os laços mais profundos, às vezes, são construídos com respeito, gentileza e escolha. Uma semana depois, recebi um e-mail do RH. Estamos avaliando candidatos pro novo programa de treinamento financeiro. Uma candidata chamada Vanessa Marques incluiu uma carta de referência, dizendo que foi orientada por um consultor independente durante sua transição de carreira. Esse consultor é você. Eu congelei. Não fazia ideia que ela tinha tomado tanta iniciativa. Mas o que mais me surpreendeu foi que ela citou uma frase do meu blog profissional. Todo mundo merece um novo começo. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Vanessa não pediu ajuda. Não pediu para eu falar bem dela. Ela escolheu um caminho diferente. Quietinha. Mostrando com atitudes que estava tentando ser alguém melhor. Naquela noite, voltando do clube do livro, vi um bilhetinho preso na minha cerca de madeira. Tia Anne. Eu ajudei a mamãe a escrever o currículo dela. Acho que ela tá tentando de verdade, igual você. Ela ainda não sabe tomar chá de gengibre do jeito certo. Mas eu tô ensinando ela. PS, você plantou mais crisântemos roxos? Era a letra da Eli. Meio tortinha, mas cheia de verdade. Meu peito apertou. Sentei nos degraus da varanda e fiquei olhando as folhas balançando no vento do comecinho do inverno. Eu não chorei, mas alguma coisa dentro de mim se derreteu. Igual gelo tocado pelo primeiro raio de sol da primavera, depois de um inverno longo e pesado. Nenhuma de nós é perfeita, mas estamos tentando crescer, não para agradar os outros, mas para sermos versões melhores de nós mesmas. 3 semanas depois, a Vanessa entrou oficialmente no programa de treinamento da empresa. Ela passou pela mesma recepção onde eu trabalhava, mas não como a irmã da Anne. Ela entrou como ela mesma. Pela primeira vez, ela me acenou de longe no saguão. Um aceno simples, mas cheio de significado. Parecia dizer: obrigada por me ensinar a bater antes de entrar de novo na sua vida. Mais tarde, naquela mesma noite, o Liam passou por aqui. Deixou uma cesta com laranjas e alguns galinhos de alecrim seco. Sem bilhete. Sem explicação. Só a presença silenciosa de alguém que não precisava saber tudo sobre meu passado, mas estava sempre por perto, quando eu estivesse pronta para dividir.
Coloquei a cesta sobre a mesa. Fiz um chá. Abri a janela. O cheirinho da terra úmida, o vento, o manjericão fresco do jardim, tudo se misturava com minha respiração. Eu não sei o que vem pela frente. Mas uma coisa eu sei. Não vivo mais para agradar os outros. Vivo para ser fiel a quem eu sou. E para manter a porta aberta só para quem sabe bater com respeito e humildade. Porque às vezes os finais mais bonitos não são reencontros ou despedidas. São aqueles momentos tranquilos, em que você consegue olhar para alguém, mesmo de longe, e só sentir paz. Essa história é um lembrete poderoso. Ser família nem sempre quer dizer ser abrigo. Às vezes, as pessoas com quem a gente cresceu, não são as que crescem com a gente. A paz de verdade vem quando a gente tem coragem de dizer basta, de proteger nosso espaço, e escolher uma vida que honre quem a gente realmente é. E você? O que achou da decisão da Anne? Ela estava protegendo a própria paz? Ou virando as costas? Conta pra gente nos comentários.